Graças a Paz, jovens teólogos, eu sou o Jonas Jovino e hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Estamos aí comemorando 499 anos desde que o nosso irmão, querido Martinho Lutero, afixou nas portas da Catedral de Wittenberg em 1517 as suas 95 teses, dando início assim a uma grande revolução religiosa, conhecida como Reforma Protestante. E em comemoração a esse dia, vamos discutir um tema muito oportuno, que é: posso perder a salvação? Acerca da soteriologia, os reformadores não discordaram em nada. A ideia de como alguém consegue alcançar a salvação, como alguém recebe a salvação, ou se esse alguém ele preserva a salvação, a perseverança dos santos, os reformadores em si, eles nunca discutiram quanto a isso, eles não discordavam quanto a isso. É importante lembrar que quando pensamos em reforma protestante, pensamos apenas em Martinho Lutero. Porém, podemos pensar não só no Martinho, mas também como João Calvino, Guilherme Farel, Zwinglio, dentre outros. É importante lembrar também que Armínio não foi reformador, ok? Então vamos lá. A resposta para essa pergunta aqui, segundo a teologia reformada, é não. E é isso que vamos defender hoje. Eu, como um bom teólogo reformado, não poderia perder a chance de falar sobre esse assunto no dia da Reforma Protestante. Então pense bem, salvação não se perde se é que você foi salvo de fato. Pensa nesse versículo. Jesus Cristo falando em João capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem, afirmação, a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha essa atitude das ovelhas aqui, elas ouvem e elas seguem. Essas são as atitudes das ovelhas de Jesus Cristo, ok? 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pense bem nessa palavra aqui, olha. Jamais perecerão. Olha lá, as ovelhas primeiro ouvem, com afirmação. Jesus não está sendo aqui otimista, dizendo, as minhas ovelhas talvez ouvirão a minha voz. Não, ele está dizendo, elas ouvem a minha voz. E elas seguem a Jesus Cristo, com afirmativa, com certeza. E o próprio Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais, pensa bem nessa passagem aqui, jamais perecerão. Ele dá uma certeza de que as ovelhas que de fato são convertidas, elas jamais se entregarão ao pecado, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então você veja aí que, segundo este versículo, olhando para essa passagem de Jesus Cristo, é impossível uma ovelha se desviar do seu caminho. É impossível um crente convertido de fato se perder alheio na vida. Pensa bem, o salvo, ele não peca? Peca, como qualquer outro ser humano. Estamos sujeitos a qualquer pecado, não tem para onde fugir. A grande questão é que o salvo, ele não vive em pecado. Ele pode até falhar. O pecado para o salvo, ele é uma fatalidade. Ele acontece por um problema, algum acaso. Mas em si, ele não vive aquele pecado. Ele não vive na prática da prostituição. Ele não vive na prática da bebedice. Ele não vive na prática da pecaminosidade no geral. Não, ele pode até tropeçar, mas ele não vive nessa prática. Pensa nesse outro versículo aqui, olha. 2 Coríntios 5,17, conhecidíssimo. Assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém de fato foi salvo, é nova, olha lá, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então você veja aí que a pessoa salva em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que inclinava o homem para o inferno, agora inclina unicamente para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura. Vamos pensar em outro problema
questionável sobre esta questão. Se você disser a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, hoje em dia, é motivo suficiente para você ser crucificado, trucidado, morto, esquartejado, bombardeado, e seja lá mais o que possa acontecer de ruim com você. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não conhecem sua história, sua origem. A Igreja Reformada, ela nunca, mas nunca discordou da ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança dos santos foi uma doutrina muito aceita depois da Reforma Calvinista. E não tem para onde correr. Os outros reformadores não discordavam da ideia de que se você foi salvo de fato, você é salvo para sempre. Mas algumas pessoas perguntam, olha, se então eu sou salvo, se uma vez salvo, salvo para sempre, então, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, posso pecar à vontade. Porque tudo que eu possa fazer, eu vou receber a minha salvação do mesmo jeito. Se você está pensando assim, lamento dizer, você nunca foi convertido. Precisa se converter novamente. Porque o salvo, gente, o salvo ele não opta em pecar. O salvo ele pode até pecar, mas é uma fatalidade, como eu já falei. A natureza do salvo é a natureza da salvação, é a natureza de transbordar bênçãos, é transbordar vida de dentro de si. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1, parecia que ele estava vendo que alguém falaria algo desse tipo. Pensa bem. Romanos 6, 1. Que diremos? Pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Ele pergunta aqui, olha, então, se a graça é tanta na nossa vida, então deveríamos pecar à vontade mais ainda para que a graça seja maior? Ele responde, de modo nenhum, gente. Esse de modo nenhum aqui é totalmente negação. Ele está dizendo que não há possibilidade, em hipótese alguma, de alguém disser que vai ter que permanecer no pecado ou que pode permanecer no pecado só porque a graça está superabundando na sua vida. Não, ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, ou seja, para o pecado, morremos. Então você veja aí que a natureza do salvo é morrer para o pecado. E se nós morremos para o pecado, como podemos ainda praticá-lo? Né? Então pense bem, gente. O salvo ele pode até pecar, ele pode até cair, mas ele nunca larga Jesus Cristo. O salvo ele pode ir para a caverna, ele pode pedir a sua morte, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele nunca nega a sua fé no Deus Altíssimo. Ele pode pecar, sim, é um fato, todos nós estamos sujeitos a pecar, mas o salvo peca por uma fatalidade. Ele não tem a natureza de viver em uma vida de pecado. Gente, esses não são os únicos versículos para defender a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Existem muitos outros. Não daria para a gente discutir em apenas um vídeo. Se você tem dúvida, você pode deixar aí seus comentários e fazer as suas perguntas. E aí podemos postar outros vídeos explicando melhor. Uma coisa temos que garantir. Pecado não é coisa de crente. Pecado é coisa de mundano. Se você peca, se você vive em uma vida de pecado, não está demonstrando que está convertido de fato. Mas se você vive uma vida de arrependimento, contrição da sua alma e procura nunca pecar, você é nova criatura. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e inscreva-se neste canal. Um bom dia da reforma para todos os reformados aí e até a próxima.